vamos continuar vendo a questão do Excel, que era o que nós estávamos trabalhando. Então, muito bem. Hoje, vamos seguir em diante na nossa apostila, lá na página 137, aula 29. Porém, nós não vamos ver todos os itens desta aula. Ali nós temos várias questões de funções, na página 137 até a 141, porém, nós vamos ver, a princípio, somente as das 137 e das 138. E eu vou estar mostrando para vocês uma outra função ali do Excel que não está contida nessa nossa apostila, beleza? E posteriormente, nós vamos fazer uma atividade e que vai reforçar também o conteúdo da aula anterior, né? Que foram as funções. Então, para quem ainda teve alguma dificuldade, vamos estar mostrando algumas funções novamente para poder pegar bem essa questão das funções soma e média, que foram as mais utilizadas. Ok. Então tá, deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui. Beleza. Todo mundo vendo aí? Tudo certo? Qualquer coisa, pessoal, que tiver alguma dúvida, vocês podem estar perguntando ou falando. O conteúdo dessa aula de hoje, talvez ele fique um pouco complicado, então que ele exige mais uma questão do conhecimento do número e da questão da lógica. Então, talvez alguém pode ter mais dificuldade que outros. Mas vou tentar ser devagar e para todo mundo conseguir captar, beleza? Primeiro item que nós vamos ver, então, não é esse item da apostila que fala de fórmula condicional. Nós vamos ver formatação condicional, que é esse item aqui. Sempre que a gente vai falar em coisas condicionais no Excel, do que vai se tratar? Uma condição é um item que eu vou comparar ele com outro e eu vou ter dois resultados, podendo ser sim ou não. Um resultado positivo e um resultado negativo. Ou muitas vezes você vai encontrar aqui no Excel verdadeiro ou falso, qualquer um desses termos. Uma condição, por exemplo, vai ser um cálculo que eu vou colocar e a partir do resultado dele, ele vai me dar esse retorno de verdadeiro ou falso. Por exemplo, eu vou fazer um item bem simples aqui embaixo para vocês verem. Eu vou colocar 2, 2, 2, 3, 3, 2, 3. Ok, eu tenho esses números aqui. Eu vou selecionar eles e eu quero que todos os números 2 fiquem como fundo vermelho. Só vou dar um exemplo para depois nós partirmos para a planilha, só para vocês captarem essa questão aqui. Então, todos os 2 vão ficar em vermelho. Isso aqui eu poderia fazer com qualquer outra coisa, por exemplo, todos os nomes de tal pessoa ficam em vermelho, ou toda a conta que gerar tal número fica em vermelho, ou qualquer outra cor. Eu vou selecionar o pedaço que eu quero e vou vir aqui, ó, formatação condicional. E qual que eu vou utilizar? Então, aqui eu tenho já umas prontas. Então, regras de realce das células. O que significa? Que a célula vai ficar de uma determinada cor. Então, o que temos de opções dentro dessa? É maior do que, é menor do que. Então, se o número for maior que aquele que eu inserir, é menor do que aquele que eu inserir, está entre ou é igual. E aqui, no caso, para quando eu tenho um texto ou uma data, beleza? Nesse caso, eu quero ver é igual. Então, eu tenho aqui, ó, formatar células que são iguais a colocar 2, que é o número que eu quero. Formatar células que sejam iguais a 2, com, e aqui vou ter a opção do preenchimento.
É a opção da formatação, perdão, não é só do preenchimento, eu posso formatar toda a célula. Eu tenho esses itens aqui, que são pré-definidos como formatação. Mas se eu vir em formato personalizado, aqui eu posso modificar também a formatação. Quero colocar, então, um preenchimento, vem aqui preenchimento, de célula amarelo, e a fonte vai ficar azul. Ok? Ok. Beleza. Então, aqui agora, eu não botei isso aqui na célula, eu coloquei em toda a formatação condicional. Todas as células, dentro desse espaço que eu selecionei, que forem o número 2, vão ficar com o fundo amarelo e a escrita azul. Se eu vim aqui e tem um 2, vou colocar 1, por exemplo, pode ver que ele já perdeu a formatação. Se eu tenho aqui a 3 e coloco 2 e dou um Enter, ele já fica com a formatação na cor amarela que eu configurei, beleza? Só vou apagar aqui. E agora vamos passar para a nossa planilha. Primeiro item da planilha, o que eu vou fazer? Eu vou colocar todas essas minhas células aqui, quero colocar os valores que são abaixo da média, com o valor que é o valor 6, todos esses valores abaixo da média 6, quero colocar eles em vermelho. Então, eu vou selecionar tudo o corpo da minha tabela, todos os dados da minha tabela. Teve bastante gente que teve dificuldade, estava tendo dificuldade em selecionar várias células. Eu tenho de dois modos. Quando eu clico bem no centro da célula, que fica essa cruzinha branca, eu clico, mantenho o meu botão do mouse pressionado e arrasto sobre ela. Outro jeito é eu clicar numa bem do canto e venho na do outro canto também para selecionar. E eu clico o Shift do teclado e clico com o botão do mouse em cima, selecionou tudo. E o outro jeito é eu usando somente o teclado, sem usar o mouse. Eu pressiono a tecla Shift do teclado, é aquela bem no canto esquerdo ou direito do teclado, para baixo do Enter ou para cima do Ctrl, bem no canto esquerdo do teclado, mantenho ela pressionada. E com as setinhas do meu teclado, eu vou navegando para selecionar todo o conteúdo com as setas, beleza? Então, selecionei e dentro desse corpo aqui, dentro dessas células, eu vou aplicar uma formatação condicional. Eu vou vir aqui, regras de realce das células, é menor do que. Então, eu quero colocar essa aqui, porque eu quero fazer todas as que são menores que 6, que é a minha média. Então, é menor do que, aqui eu tenho 7, eu vou colocar 6. Então, todas as que estão menor que 6, eu vou vir aqui, formato personalizado, vou colocar um preenchimento vermelho, vou colocar mais claro aqui, só para um vermelho um pouco mais claro. Ok. Somente isso, somente vou modificar o preenchimento. Então, todas as que são com o valor de média, o valor de nota, não de média, o valor de nota menor que 6, vão ficar com esse formato personalizado aqui, com o preenchimento vermelho. Se eu quisesse mudar a fonte também, eu poderia vir aqui e modificar a fonte. Vou colocar a fonte laranja, será que não fica muito contrastado? Não parece. Vamos deixar ela preta mesmo. Ok? Ok. Beleza. Agora está aplicado essa formatação condicional para a minha tabela. Se um aluno, então esse aqui, ele tem 6,0, 6 pontos, mas eu altero para 5,8, automaticamente é menor que 6. Então, a gravar, o valor já voltou já ficou vermelho para essa minha célula. Então, apliquei uma formatação condicional. Agora, vamos aplicar outra. Então, eu seleciono novamente todo o corpo da minha tabela e o que eu quero fazer?
Eu quero deixar em azul todas as células ou todas as notas 10 que eu tirei nas matérias que eu fiz. Então, eu venho aqui em formatação condicional, regras de realce, é igual a 10. Então, essa aqui que eu vou selecionar. É igual a 10. Eu vou vir aqui, formato personalizado, e vou criar uma formatação aqui. Então, eu vou deixar o preenchimento na cor azul. Ok. Ok. Beleza. Então, aqui eu tenho duas notas 10 que já estão em azul. E a mesma coisa que antes. Se eu vim aqui e alterar, aqui tem 6, se eu altero para 10, ele mudou a cor. Se eu voltar para 6, ele ficou sem formatação colorida novamente. Beleza? Então, isso aqui faz a formatação condicional. Depois nós vamos ter mais alguns exemplos. Aqui também, pessoal, fora essas que estão aqui, eu posso vir aqui em nova regra. Ao vir em nova regra, pode ver que aparece uma listinha grande aqui de funções que a gente pode estar utilizando para formatar. E uma que a gente vai mais utilizar é essa aqui, ó, segunda opção. Formatar apenas as células que contenham. Então, o valor daí, aqui nós temos o valor da célula, este específico, datas, células vazias, células não vazias, erros, sem erros. Então, aqui a gente pode fazer essa grande formatação. Esse jeito aqui, quando a gente vem e utiliza esses itens de menu, são menus somente de um atalho mais rápido, mas o mais utilizado depois vai ser essa nova regra aqui, onde nós podemos configurar a regra. Ok. Agora, vocês podem ver que aqui está todo bagunçado. História, educação física, geografia, química, está sem ordem nenhuma. E eu quero colocar isso aqui em ordem alfabética. Como é que eu posso fazer isso aqui? Eu vou selecionar primeiro o cabeçalho, aqui em cima, e depois eu seleciono todos os itens abaixo. Então, todos os itens da minha tabela. Com o cabeçalho também, pessoal. Lembrando que isso é importante, sempre selecionar o cabeçalho junto. E eu vou vir aqui, ó, bem no canto direito, classificar e filtrar. Vou vir em classificação personalizada e aqui eu vou configurar como que eu vou classificar. Isso aqui é sempre depois que eu tenho uma tabela pronta, eu posso modificar a ordem dos itens. Então, classificar por disciplina. Eu quero classificar pela disciplina o valor das células de A a Z. Então, como eu quero organizar de forma alfabética, eu seleciono que o valor das células vai ficar de A a Z e clico em OK. Pode ver que agora artes já foi para o primeiro, seguiu B de biologias, E, F, G, H, I. Então, ele modificou isso aqui em ordem alfabética. Pode ver que as notas aqui também mudaram de posição. O 10 de arte, que estava lá embaixo, agora já está aqui em cima. E isso só ocorre, pessoal, quando eu seleciono tudo a tabela. Isso vocês têm que lembrar. Se eu selecionasse, por exemplo, só essa coluna aqui e ordenasse de A a Z, as notas iam se perder, ia modificar a ordem delas também. Então, sempre eu tenho que selecionar toda a tabela que eu quero classificar. E a partir de uma única coluna, ele vai fazer essa classificação e os outros itens também vão estar sendo modificados. Beleza. Agora, eu quero colocar nessa média final, as médias que os meus alunos obtiveram durante o curso. Então, igual, vamos relembrar a função que a gente fez lá. Média da célula B3 até a E3. Fechei parênteses e Enter. Ok, a média dessa minha disciplina foi 8,25. Será que está certo? Que estranho. Vamos ver. 8 mais 8 mais 10 mais 7 dá 25 mesmo.
8,25. E aqui posso replicar para baixo também, para calcular toda a média. E agora eu tenho calculado a média de todas as minhas notas, a média final. E vou também aplicar uma formatação para ela. Vou selecionar todas elas aqui, vou vir em formatação condicional e vou vir aqui em nova regra. Agora vou vir por aqui. Vou selecionar essa segunda opção, que é a que eu vou utilizar para esse caso, formatar apenas as células que contenham e que o valor da célula é menor do que 6. A mesma coisa que eu fiz lá na outra. Então, em todas as células que o valor for menor do que 6, eu vou colocar em vermelho o preenchimento e a fonte eu vou colocar ok. Ok. Então, aqui eu tenho em vermelho forte as minhas médias finais que ficaram abaixo da média 6 que eu coloquei. Então, aqui tenho essa formatação condicional. Beleza. Da formatação condicional, então, tem os outros recursos ali, nós vamos ver mais adiante também, conforme vamos utilizando. Mas, além dessas que são iguais, eu tenho, olha aqui, regras dos primeiros e últimos. Então, por exemplo, os 10 primeiros itens vão ficar coloridos, ou os 10 primeiros 10% de itens, ou os 10 últimos. Então, conforme eu seleciono aqui, eu posso vir aqui formatar condicional, e aqui eu posso modificar para 1, vamos ver. Acho que não, aqui, ó, formatar células classificadas nos primeiros 2. Então, as minhas duas maiores notas vão ficar com a formatação. Aqui, formato personalizado, como ali já estava vermelho, essa aqui eu vou colocar em azul. Ok. E aqui eu clicar ok novamente. Então, o que aconteceu? As minhas duas maiores médias, eu vim aqui em formatação condicional e usei essa aqui, ó, os 10 primeiros itens. Então, os 10 maiores itens, só que depois eu modifiquei de 10 para 2, lá na edição. Então, as minhas duas maiores notas ficaram em azul, e as notas em que eu fiquei reprovado, abaixo da média, ficou em vermelho. Agora nós temos que ver a situação. O que é a situação? É o texto que vai determinar se a gente foi aprovado ou reprovado. Isso aqui está lá na página 137 de vocês, bem no meio da apostila, onde tem a função se. O que é a função se? SE. Ela vai determinar uma condição e, a partir dela, o resultado de verdadeiro ou falso. Como que eu aciono ela pelo computador? Eu vou fazer igual, SE, clico Tab do teclado, e aqui pode ver que ela me mostra 3 itens. O teste lógico, o valor ser verdadeiro e o valor ser falso. Então, quando o valor do teste aqui for verdadeiro, eu vou digitar um texto, e quando for falso, vai ser outro. O que eu quero ver, então? Se o aluno tiver a nota maior ou igual a 6, ele está aprovado. Então, a média final, que está aqui em F3, for maior ou igual a 6, essa é a minha condição. Eu usei a célula final da média, maior ou igual a 6, e daí ele vai retornar se é verdadeiro ou falso. Primeiro, eu coloco que é verdadeiro. Se for verdadeiro, entre aspas, sempre, pessoal, eu vou colocar aprovado. E se for falso, eu vou colocar reprovado. Esse é o meu teste lógico que eu coloco aqui. Então,
o valor ser falso, o valor ser verdadeiro, aprovado, e o meu teste. Clico em Enter e aqui já apareceu, aprovado. Agora, vou replicar aqui abaixo. E pode ver que ele modificou, e aonde o valor é menor que 6, ficou automaticamente escrito reprovado, e onde é maior ou igual a 6, ficou aprovado. Nessa tabela aqui, eu também posso pôr a formatação. Selecionei aqui, formatação condicional, nova regra, esse segundo item, e texto específico. Eu vou utilizar essa opção aqui, ó, texto específico. Se o texto contém aprovado, eu vou formatar para ele ficar em verde. Ok? Ok. Pode ver que todos os textos onde estão aprovados ficaram em verde. E agora eu faço o mesmo para os reprovados. Nova regra. As células que contêm texto específico reprovado. E a minha formatação vai ser vermelha. Ok. Ok. Então, onde está reprovado ficou em vermelha e onde ficou aprovado em verde. Se eu, por acaso, modifico uma nota do aluno, vamos ver um aqui que a gente consegue. Esse aqui, ó. Ele tem 8, 6, 6 e 2, 6. Vou colocar 2 aqui. Veja que a média dele baixou para 5,68, então ele ficou reprovado e o texto já mudou para reprovado também. Se eu aumentar, vou colocar 5. Ó, com 5, a nota dele está abaixo da média. A nota do quarto bimestre está em vermelho. Porém, a média final dele ainda é maior que 6, então ele ficou aprovado. Isso eu faço com a cláusula SE, que é a cláusula C. Beleza? Tudo certo por enquanto, pessoal? É um conteúdo mais específico, mais pesado, porém, quem precisar utilizar algo assim, o Excel vai ser muito útil mesmo. Qualquer dúvida que vocês tiverem por enquanto, podem estar perguntando. Beleza. Agora, eu tenho aqui esses 4 itens aqui embaixo. Maior nota, maior média, menor nota e menor média. O que eu quero colocar aqui? Esses itens que estão listados, porém, eu vou acionar eles através de uma função. Deixa eu ver quem está chamando. Ainda não. A outra tabela que vai ser para copiar, eu já passo para vocês. Vocês vão copiar uma tabela do Excel e vão depois preencher os dados que não estão naquela tabela. Depois que vocês preencherem esses dados, não sei se todo mundo termina na aula de hoje, ou quem não tem condição de terminar, talvez não tenha computador na aula de hoje, daí na aula que vem eu vou corrigir e eu vou preencher todas elas para vocês comparar com a de vocês, ok? Vai ser assim que nós vamos fazer. Eu só vou mostrar mais um restante de conteúdo aqui, tá bom? Beleza. Só que esses itens aqui, ó, maior nota, maior média, menor nota e menor média, eu vou obter através de funções. E quais são essas funções? Estão lá na página 138, que é a função máximo e a função mínimo. Então, como que eu obtenho o maior? O maior sempre é o máximo. Então, eu digito igual, máximo, com acento, pode ver que ele já me retornou. Vou dar um tab para ele preencher. E de onde que eu quero que busque a minha maior nota? A nota de todos os bimestres. Então, vou selecionar toda essa área aqui, ó, da célula B3 até a célula E12. Então, de todas essas células, ele vai buscar para eu obter o valor máximo. Ok, fechei o parênteses e dei um Enter. Então, a minha maior nota foi um 10, que foi a minha maior nota que eu obtive. E agora a minha maior média, igual
máximo também, mas eu só vou selecionar a coluna média final. Selecionei da F3 até a F12, fechei parênteses e dei um Enter. Então, minha maior média, 8,63. Agora, a minha menor nota, igual, mínimo, também com acento. O mínimo sempre vai retornar o menor valor. Selecionei todo esse texto aqui, da minha célula novamente B3 até a célula E12, fechei, Enter. Então, minha menor nota foi um 4. E aqui, igual, mínimo, e vou selecionar a coluna média. Da F3 até F12, fechei, Enter. Minha menor média foi 5,63. Então, o que eu obtive aqui? Com o valor mínimo e o máximo. O máximo sempre vai retornar o maior valor da minha célula, de todas as células que eu selecionei. Então, sempre vai ser o maior. E o mínimo sempre vai ser a minha menor célula que eu tenho, menor valor colocado dentro de uma célula que vai se retornar pela função mínimo, ok? Então tá, agora nós temos essa tabelinha aqui, que eu vou passar para vocês. Vocês estão conseguindo enxergar? Está aparecendo o compartilhamento ali para vocês? Porque no meu que parece que não está. Então tá. Então, é essa tabela aqui que vocês vão copiar. Só deixa eu pegar aqui. Eu só vou parar o compartilhamento um pouco, só para eu pegar aqui a atividade. Deixa eu, que tem que abrir outro lugar aqui. Atividades. Então, esta daqui. Beleza, é essa atividade aqui que eu vou passar para vocês. E aqui vai ter para vocês copiarem essa daqui. Então, é uma tabela simples, eu tenho o nome, o setor, no caso aqui eu tenho uma fábrica, eu criei uma fábrica que faz, vamos dizer, vidro, de vidro e sua tampa, então eu tenho o setor do vidro, o setor da tampa, e aqui o que eu tenho ao lado? Eu tenho janeiro, fevereiro e março, e tem as peças produzidas que foram produzidas em janeiro, as danificadas no período que cada funcionário danificou, as produzidas em fevereiro e as danificadas, e assim mesmo em março da mesma forma, as produzidas e as danificadas. E aqui ao lado eu tenho meta de produzido e meta do danificado. Então são esses itens que eu vou colocar na minha tabela. E aqui, nesses campos do meio, então vocês vão calcular total produzido, média produzido de todos esses meses, total danificado e média danificado. E depois aqui vão colocar o bônus, que é uma fórmula final. Aqui, na atividade, o que está escrito? Então, copie a tabela abaixo e preencha as células vazias com os valores respectivos de cada coluna, utilizando as funções soma e média. Então, essas células aqui, que estão vazias, aqui no meio, vocês vão fazer as funções para obter o valor delas. Organize a tabela em ordem alfabética pelo nome do funcionário, beleza? Depois, aplique formatação condicional, colocando os números maiores que a meta em azul e os menores que a meta em vermelho. Aqui eu vou complementar, que eu esqueci de colocar um negócio. Deixa eu voltar aqui. Então, colocando os números maiores que a meta
maiores que a meta produzida em azul e os menores em vermelho, e ao contrário para a meta de... Qual que é a outra meta? Danificados. Meta de danificados. E ao contrário para a meta de danificados. Em azul, os menores e em vermelho, os maiores. Beleza. Então tá. Depois, aplique formatação condicional, colocando os números maiores que a meta produzida em azul e os menores que a meta em vermelho, e ao contrário, para a meta de danificados, em azul os menores e em vermelho os maiores. Então, aqui eu tenho a meta produzido, que é 40, então a meta de todos os funcionários. Então, eu vou vir aqui, produzidas, selecionar essa coluna, e todas que forem para cima de 40 vão ficar com o número em azul. E aqui, e os que forem menores que 40 vão ficar em vermelho. E aqui, danificadas, ao contrário. Os que forem menores que 4 vão ficar em azul, porque danificado, quanto menos peças danificadas, melhor. E os que ficarem maior de 4 vão ficar em vermelho. E a mesma coisa para essas daqui, para essa daqui, para esta e para esta, beleza? Essas são as formatações condicionais que vocês vão ter que aplicar. E aqui, no último item, na coluna bônus, que é essa última coluna, bem à direita, aplique a regra de que se a medida total produzida menos a média total danificada for maior que 40, o funcionário terá direito a bônus, e escreva bônus, senão escreva meta não atingida. Então, vamos usar aquela fórmula C, igual C, e daí vamos colocar a cláusula aqui. Qual que é a conta? Se a média total do produzido for menor que a total do danificado, ele for maior que 40, vai ser uma coisa, assim mesmo. Se o total produzido menos o total danificado, quer dizer, a média, botei total aqui, perdão, igual se a média produzida menos a média danificada for maior que 40, aí ele vai ser escrito bônus. Vai ficar escrito bônus nessa célula. E se não for, vai ser meta não atingida. Então, são essa atividade aqui. Eu vou só fechar aqui. Vou passar o link lá para vocês, dessa atividade, para vocês estarem fazendo. Eu vou passar lá no grupo de vocês, tanto a atividade, como a imagem, que talvez quem tenha a imagem, quem não consegue ver a imagem, dependendo onde vocês foram baixar, não consegue ver direito, talvez no computador, que ela, quando eu passo pelo formulário, uma imagem, ela perde bastante a qualidade. Daí, então, eu mandei a imagem junto. Ok? Vocês podem, então, estar fazendo a atividade. Nós temos pouco tempo ainda de reunião dessa aula do Zoom, mas daqui a pouco, daí quando eu for fechar, a aula, eu aviso para vocês, e daí na próxima aula todos voltem, que daí eu vou fazer acompanhar vocês, fazer a chamada, beleza? Ficou alguma dúvida, pessoal? Vocês podem estar perguntando a qualquer momento, tanto aqui no chat, como lá no WhatsApp, sem problemas, que eu auxilio vocês, tá bom? Tudo jóia por enquanto?